Bom, para quem é de bom dia, bom dia. Para quem é de boa tarde. Se já almoçou, está almoçando. Toda aquela fala assim, mas eu não almocei ainda, então é bom dia. Se você já está almoçando, já é boa tarde. Bom, a gente está aqui, os surfistas interdimensionais todos, na nossa segunda live, do grupo que escreve o blog Warpando. E para quem não conhece o blog Warpando, acho que é legal contar um pouquinho para vocês, né? Contextualizar tudo isso e botar todo mundo na mesma página, né? Então, vocês estão vendo aí um grupo de doidinhos que se juntou um dia. Gente, nada, brincadeira essa parte, não é um grupo de doidos, mas é um grupo de gente que naquele momento que se juntou, estava a fim de escrever e divulgar e compartilhar o que estávamos vivendo, cada um de nós, o que estávamos vivendo nós todos juntos e o que a gente entende que pode ser de ajuda para transitar nessa situação que a gente está vivendo e no que a gente também está chamando de nova realidade. O blog nasceu com essa angústia de que precisamos fazer alguma coisa, né? É tudo muito novo, a gente não sabe direito como é que vamos sair dessa situação, mas a gente tem muita coisa para compartilhar, muita coisa para aprender junto. Bom, então o que aconteceu é que a gente se mobilizou e construímos o blog aí na tela para vocês verem, nesse endereço, no www.warpando.com.br, e aqui a gente, de alguma maneira, consegue compartilhar com vocês várias abordagens desta nova realidade. Tá? Eu puxei aqui só alguns números para vocês saberem como é que a gente está, né? Aqui a gente está... Olha só que super interessante. A gente começou em 22 de maio. A gente lançou o blog em 22 de maio com uma live parecida com essa. A gente já tem 58 artigos na live. A gente tem 6 artigos de conselheiros, 58 artigos que nós, surfistas, que a gente se denomina assim, nós surfistas interdimensionais escrevemos. Mas a gente também tem aí alguns conselheiros que a gente conseguiu trazer, são 6 artigos de conselheiros. A gente tem 670 seguidores, muito legal esse número. Tem 670 pessoas que de alguma maneira tomaram contato com a gente. A gente tem 35 inscritos como pessoas que querem receber materiais adicionais e querem manter um contato mais intenso com a gente, e a gente está num momento de preparação de todos esses materiais que a gente tem a disponibilizar. A gente tem, em média, cada vez que a gente dispara um artigo, a gente tem, em média, no primeiro dia de disparo, entre 80 e 90 visualizações. Na semana passada, na verdade, nesta última semana, completando hoje, a gente tem 532 visualizações num artigo só. Então, assim, a gente está ganhando aí uma amplitude maior. Então, tem mais gente acreditando que pode aprender junto com a gente, né? Uma coisa super interessante também é que a gente não colocou só o blog no ar, né? A gente colocou o blog com todo um processo de impulsionamento nas redes sociais. Então, a gente tem a página no Facebook, a gente tem a página no Instagram, a gente tem a página no LinkedIn, e a gente anuncia tudo que a gente está fazendo nas páginas da rede social e que levam ao endereço do blog.
Então, aí a Vicky, nossa menina prodígio, está compartilhando a nossa página no LinkedIn, por exemplo, onde aparecem as chamadas dos nossos textos e, às vezes, algum post sumário. Então, a gente continua convidando todo mundo que tiver interesse em estar com a gente e aprender com a gente, compartilhar com a gente. Inclusive, se quiserem escrever, entrem em contato com a gente. A gente tem aí a forma de contato e quando vocês olharem, por exemplo, tripulação, tem o contato com cada um de nós. Então, pode vir também uma forma de conversar com a gente e, quem sabe, virarmos colegas de compartilhamento de blog. Né? Aí, repetindo o endereço, www.www.warpando.com.br. A gente dividiu o blog em diversas sessões. Essas sessões são sessões de conteúdos, às vezes, bastante estratégicos e abstratos, até conteúdos muito específicos de ferramentas que podem ajudar a gente a se conhecer melhor, por exemplo, ou a vender melhor. Né? Tem um artigo especificamente sobre o processo de vendas e negociação, um artigo, uma ferramenta sobre uso responsável e reciclagem, mais voltadas ao mundo da sustentabilidade. Então, tem ferramentas e artigos de reflexão. E a gente está trabalhando num processo de curadoria de tudo isso, ou a gente está trabalhando num processo de deixar esse conteúdo assim, bastante alcançável e palatável para quem nos lê. E aí eu queria passar um pouco a bola para a Pá, para a Pá contar o que é que está acontecendo com a gente que levou ao tema desta live. Você quer contar? Quero. Então, começou com a gente, porque de verdade mesmo, a gente acredita que faz parte dessa nova realidade, cada um fazer o seu melhor, né? Então a gente falou, vamos escrever, vamos, combinamos algumas coisas básicas, né? Então, a gente tem a sala de navegação, que é uma parte do blog onde vão os textos mais estratégicos, o console de navegação, e a engenharia é onde vão as ferramentas, né? Porque a metáfora é com uma nave espacial. Tá? E aí começamos a escrever muito assim, cada um escrevendo o que queria, e nós começamos a perceber uma sinergia entre as coisas, né? Então, assim, um publicava uma coisa num dia, o outro publicava uma coisa muito parecida no dia seguinte. E aí a gente começou a perceber e se preocupar e, ao mesmo tempo, ficar feliz. Feliz pela sinergia entre a gente, mas pensando se a gente não poderia estar deixando de lado algum viés dessa nova realidade, porque a gente estava escrevendo sobre os assuntos que mais interessavam cada um, né? Então, como que nós vamos ampliar essa nossa visão, né? E aí nós lembramos dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Tem várias outras maneiras, né? Mas nós escolhemos isso no começo de julho, escolhemos, então, começar trabalhando com os ODS para conseguir indexar o blog e também para a gente conseguir perceber se tem algum assunto que a gente está deixando de lado e se tiver esse assunto que a gente está deixando de lado, a gente corre atrás. Né? Aí eu sei que tem muita gente que sabe o que é o ODS, mas também tem muita gente que deve estar pensando assim, o
que é ODS, né? Então, vou passar para a Ângela, que é a nossa super especialista em ODS, para dar uma explicada para todo mundo o que é isso. Saudações, em qualquer horário. Os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles têm uma linhagem, né? Eles vêm de um histórico de outros movimentos que têm essa característica de nascerem com uma visão global, mas de trazerem no seu detalhamento estratégias e metas e propostas de ações para que a gente consiga, a partir dessa visão global, efetivamente gerar ação de efeito local e na nossa imediata área de atuação, né? E os ODS, eles são isso. Então, eles nasceram no ano de 2015, né? Eles foram frutos de uma assembleia da ONU em 2015, mas eles são a continuidade de outros movimentos importantes também dessa natureza. Então, um movimento marcado e bem importante que lançou a primeira estratégia planetária estilo ODS foi lá em 92, na Rio 92, aonde o mundo inteiro, né, pessoas do planeta todo se juntaram ali no Rio para discutir e avaliar o modelo de desenvolvimento, trazer propostas, e ali saiu um documento que eu diria que é o bisavô aí dos ODS, que é a Agenda 21. Então, a partir da Agenda 21, essa mesma coisa de você pensar numa estratégia planetária, mas com potência e cuidado de traçar metas e objetivos para que localmente se tornasse realidade, já vem, então, desde a Agenda 21. Aí, depois da Agenda 21, o amadurecimento dela gerou os ODMs, que eram os Objetivos os Desenvolvimentos do Milênio, que também eram 8 objetivos que se traduziam em 22 metas globais, e que foi a partir desse, ele deu sequência à Agenda 21, e também foi a partir dele que, ali no ano de 2012, com a Rio Mais 20, se decidiu, então, que eles iriam ser expandidos e amadurecidos, né? Se colheu a experiência da Agenda 21 e do ODM, e entre 2012 e 2014 houve um movimento mundial, capitaneado pela ONU, mas com toda a sua rede planetária de parceiros, públicos, privados, sociedade civil e indivíduos, e aí, em 2015, então, nessa Assembleia, nasce as ODS, né, que são as ODS, os objetivos, eles estão dentro da Agenda 2030, que é esse documento que estabelece, então, uma série de objetivos, os 17 objetivos, são 169 metas, né, que traduzem esses objetivos, que foram concordadas e assumidas por 193 países, que toparam, então, botar essa agenda, né, esse plano de ação no mundo. Então, a partir daí, cada bloco, cada país e cada estado e cada município vem dando o seu jeito, digamos assim, de ver o que faz sentido e trazer para a sua realidade, né? Traduzir em ações efetivas. Eu posso falar, eu acho que num outro momento, que eu acho muito interessante é isso, é a gente entender esse histórico é legal, porque a gente pode se beneficiar e pode aproveitar da enorme rede que se forma nesses movimentos, né? Que é uma rede mundial, que tem história, e aí mapear as parcerias para fazer as transformações que a gente tanto quer, né? Na nossa área de abrangência, seja pessoal, seja a nível comunitário, seja dentro de empresas, seja no poder público, seja em associações, enfim. Então, aí, num momento seguinte ali, eu trago algumas coisas também, eu peguei alguns exemplos daí aqui do Brasil bem interessantes, assim, de como que isso sai, né, dessa esfera mais etérea que parece, né, um tratado global de 193 países, a coisa parece que não tem
não toma forma, mas a gente encontra aqui no Brasil alguns exemplos interessantes de como isso acontece. Mas aí eu passo a bola e deixo para o próximo momento. Bem, pegando aqui, né, um pouco da bola passada aí pela Ângela, a gente acabou nos dividindo para falar um pouco mais, né, dos ODS a partir das 5 áreas, né, dos 5 T's de sustentabilidade, né? Então, começando do início, né, falando sobre pessoas, para a gente falar de pessoas, eu acho que é bem no início mesmo, né, que, de certa forma, tudo parte da gente e tudo é para pessoas, né? Então, vem dessas interações e dessas conexões. Só que quando a gente fala desse tema, a gente não pode pensar numa conexão, né, ou numa interação sem falar da questão da responsabilidade e sem falar da importância de criarmos interações e conexões positivas. A ONU, quando ela fala dessa questão de pessoas, ela fala da importância, né, e da determinação em acabar com a pobreza, com a fome, com todas as suas formas e dimensões e garantir que todos os seres humanos possam realizar o seu potencial em dignidade e igualdade em um ambiente saudável, né? Pegando, né, dessa fala dela, eu acho que tem 3 aspectos que é importante a gente ressaltar, que é essa questão de acabar com a pobreza e com a fome, né, a questão de criar um ambiente de dignidade e de igualdade e também um ambiente saudável. Só pegando esses 3 aspectos, né, dentro desse âmbito das pessoas, a gente já vê que é um processo bem complexo, bem transdisciplinar, né, e bem sistêmico. E aí, considerando isso, se a gente ainda soma, né, com o momento que nós estamos vivendo de pandemia, ainda fica um pouco mais complexo essa situação, né? E se a gente for colocar as expectativas que a gente tem de aumentar a linha de pobreza, a expectativa que a gente tem de aumento de desemprego, de subemprego, a falta de acesso, muitas vezes, à educação, ou a falta de acesso, né, à possibilidade de uma educação remota, a própria questão da violência contra a mulher, né, o aumento da violência, o aumento dos índices de abuso infantil, a probabilidade de crescer o trabalho infantil, a probabilidade de crescer a prostituição. Se a gente pega todos esses dados, assim, essas perspectivas, quase que dá meio um pânico na gente, uma vontade assim de quase que paralisar, né? E a gente ficar um pouco sem até assim, uma perspectiva de ação ou até ao mesmo tempo uma vontade de fazer algo. E aí, muitas vezes, vem assim, né, mas o que eu posso fazer com isso? Né? Então, eu queria trazer assim, quase um chamado mesmo, né, do que a gente pensar, o que a gente pode fazer com isso. E aí, quando a gente fala de pessoas e de conexões, eu acho que a gente tem que pensar primeiro o que eu posso fazer, o que eu já posso, né, posso plantar, posso ali na minha microação realizar, né, posso contribuir com as questões de saúde, no sentido de ficar em casa, no sentido de proteger algum público, né, que seja de vulnerabilidade nessa questão do Covid, assim como a gente pensar como que eu posso contribuir com as dinâmicas de educação, com acesso. Então, tem diversas ações que eu já posso, de certa forma, fazer. E aí, a partir do eu, a gente também tem que pensar em como que eu posso atuar nesse local, né, no meu bairro, como que eu posso conhecer, aproveitar esse momento para conhecer as outras ações, as outras iniciativas que estão sendo feitas, né, e interagir, ver o que está sendo feito no mundo, que eu também posso trazer para poder começar a fazer aqui e agora, né? E mais do que isso, eu acho que eu não poderia falar das questões de pessoas, né, sem pensar como que nós, pessoas, podemos influenciar políticas públicas, né, e como que a gente pode intervir nisso. Porque, sim, né, a gente não pode, né, estando no Brasil, deixar de falar que essa questão da política é muito importante, porque a gente sabe, né, que é diferente, não é igual para todo mundo os efeitos, né, e as consequências. Então, se você for negro, mulher, pobre, né, indígena e assim por diante, né, são diversos os efeitos e os aspectos. Então, acho que eu não poderia, né, falar dessa questão de pessoas sem trazer esse âmbito da política e da gente pensar em como atuar, né, nesse coletivo e diante dessas minorias.
Então, acho que é um pouquinho disso, acho que até pensando um pouco nessa questão da paralisação e de como começar, eu acho que é importante a gente simplificar o processo. E aí, nessa simplificação, além, né, dessas 5 áreas que a gente acabou optando por dividir aqui entre a gente para poder estar falando, né, a gente tem os 17 objetivos, mas temos também diversas metas. E quando a gente vai para as metas, acaba ficando ações menores, né, e mais fáceis de talvez a gente, a partir das metas, analisar o que a gente pode fazer agora e já. Então, acho que é um pouquinho disso que eu gostaria de falar e passo a bola aí, né, para a gente estar falando também do P de prosperidade. Olá, pessoal, boa tarde. Então, eu fiquei aí com a missão, né, de trazer esse olhar, né, dessa, pelo menos da minha realidade e de como a gente está vivendo e iniciativas, né, que podem estar ajudando no alcance dos objetivos que estão ligados aí à prosperidade. E são 3 objetivos, né? Primeiro, ele fala de um crescimento econômico, né, sustentável, necessário aí para a geração de riqueza, né, das nações. A transformação, né, o mundo hoje ele tem introduzido, né, um viés de inovação que faz com que a gente crie novas demandas, e a questão que eu trago é como usar essa inovação, né, para a gente poder, de fato, ter uma qualidade de vida melhor, né, e os impactos disso no planeta. Então, quando a gente olha, o primeiro deles que eu quero abordar fala desse crescimento econômico e da importância da gente gerar trabalho, né, decente para todos, né, de forma com que todo mundo possa ali, no seu indivíduo, ser útil e servir, né, a essa nação, a gerar riquezas e prosperidade, né, para o mundo. E aí, quando a gente olha para dentro das empresas, né, que é onde a gente entende como, né, os meios de produção, né, a entrada e a transformação dos bens, né, dos recursos que a gente tem no planeta para transformar isso, né, em algo que hoje nos torna necessário, eu queria trazer um olhar do seguinte, né, se eu preciso gerar, né, resultados dentro dessas organizações, esses resultados eles são importantes hoje, mas vamos alongar esse olhar para o futuro, né? Então, eu tenho que gerar de forma com que eu comunique esse resultado com o bem-estar do solo e dos recursos hídricos, que são os 2 outros ODS que garantem a vida dentro do planeta. Então, nós vamos falar de prosperidade pensando mesmo, né, na existência da vida, que a gente possa ter qualidade de vida no futuro, comunicando aí até com os ODS que a Simone trouxe aí de pessoas, né? E aí eu queria fazer uma abordagem para a gente ver o que está acontecendo no mundo. Eu queria trazer aí o Acordo de Paris, né, que ele traz uma perspectiva, né, de diversas ações que cada nação pode fazer, né, para a gente reduzir aí, né, os impactos das mudanças climáticas que têm acontecido, né? Os 2 outros ODS que compreendem a prosperidade, eles estão ligados ao uso dos recursos hídricos, né, e o uso da energia, né? E aí, um dos objetivos, né, que ele traz lá dentro, uma das metas, né, são a gente buscar meios de utilização desses 2 recursos, né, a água e a energia, de forma mais sustentável, de forma mais eficiente. E aí, quando a gente olha para esse Acordo de Paris, né, ele traz ali no seu centro a possibilidade da gente reduzir, né, o CO2 que hoje está no planeta. E diversas iniciativas, né, são tomadas a partir daí. E uma que eu acho que está ligado especificamente com a gente, né, brasileiro, está em relação ao reflorestamento e à redução, né, do desmatamento das nossas florestas, né? E aí eu tive uma aula sobre ecologia com uma grande especialista aí para poder trazer alguns olhares aí sobre esse tema, né, gente? Então, assim, e é interessante até porque não é minha área de especialidade, então eu vou falar como eu entendi e espero que isso também torne, né, essa mensagem acessível às pessoas também
que não compreendem e que não são estudiosas do tema, né? Mas, pelo que eu entendi, né, a partir dessa visão, a nossa floresta, né, ela é um grande armazenador de CO2. Então, a partir do momento, né, que eu desmato, né, promovo ali um desmatamento, seja isso para construção de hidrelétricas ou para plantação ou para mesmo o uso do gado, né, para a criação de gado, que são coisas que a gente tem que conviver e que são importantes para, né, para as nossas necessidades, como que isso precisa estar pensado de uma forma equilibrada, né? O desmatamento, as árvores, elas são um grande repositório de CO2, né? E tudo isso é um ecossistema interligado. Por exemplo, você tem geossóis de partículas que vêm do deserto do Saara e que alimenta com chuvas, né, a nossa floresta amazônica. Embora ela seja extremamente abundante, né, a floresta amazônica ela é uma região onde você tem um solo com poucos nutrientes. Então, tudo que cai daquela floresta é consumido de forma muito rápida. Então, isso compromete, inclusive, né, a uma questão que é extremamente importante, que me chocou, que é o seguinte: existe um nível de desmatamento, né, que, ao chegar nele, a gente vai ter ali uma possibilidade muito remota de regeneração da própria floresta. E a floresta amazônica, né, por incrível que pareça, ela é responsável pela captura de água no solo, né, e formação de rios, né, aéreos que trazem a água para dentro do ecossistema. Por exemplo, que eu estou inserido aqui em Belo Horizonte, né, que é a divisa da Mata Atlântica e do Cerrado. Né? E o Cerrado ele tem uma extrema importância porque, né, embora ele não tenha árvores, né, gigantescas como a gente conhece lá na nossa floresta amazônica, ele tem uma biomassa subterrânea, que é responsável pelo armazenamento desse, né, dióxido de carbono. E com o desmatamento, gente, isso tudo compromete, né, de novo, o abastecimento dos rios que nos fornece, de fato, a água, e que é importante dentro dos processos industriais, dentro das organizações, né, dentro das empresas. E isso, pensando que o Brasil, né, é um dos países que tem o maior índice de utilização de energia, né, da forma hidráulica, né, a partir das nossas hidrelétricas, então, o comprometimento todo da floresta, né, dos biomas, das vegetações, isso tudo está interligado e compromete, inclusive, o acesso nosso à água, pensando no futuro, né? E comprometendo, inclusive, as bases, né, energéticas. Agora, por um outro lado, a gente tem aí no planeta também, né, em algumas outras países, diversas iniciativas de energias renováveis surgindo, né? Então, você tem aí as baterias solares, né, e carros elétricos movidos a essas baterias que podem, sim, né, são um aspecto aí positivo do que a gente está falando. Então, a energia, a tecnologia, ela, de alguma certa forma, já está disponível para essa, né, tomada de consciência de como que o nosso solo, né, ele interfere nessa condição de vida planetária. E a gente está falando aqui de Brasil, gente, mas a floresta amazônica, né, ela é, bem como tudo isso que eu acabei de falar, uma questão planetária, inclusive com diversas outras nações, né, preocupadas com o destino que as nossas políticas geram aí, os impactos disso dentro de uma possibilidade de ter uma vida mais próspera, né? Então, assim, existem tecnologias, existem atenção que a gente tem que ter, né, porque como, né, tanto a Ângela trouxe, né, a mudança ela parte a partir de nós mesmos, né? De como que a gente, né, pode tomar consciência, né, do consumo consciente de todos esses recursos. Então, um pouco do que eu queria dividir, né, era esse aspecto aí para a gente, né, pensar como que nossa caminhada pode nos ajudar, né, para futuras gerações e, quiçá, até nós mesmos, né? Então, se a gente pensar aí no deserto, eu estava vendo uma matéria falando das regiões desérticas do planeta, né? O deserto de Gobi, ao norte da China e ao sul da Mongólia,
Existem pessoas lá que têm registros, né, de vegetação existente na própria vida, né? Então, assim, e eu me lembro de uma aula que eu tive com um professor que ele mencionou, né, que o planeta, né, a gente tem hoje áreas de erosão, né, que são geradas anualmente do tamanho de um país como a Hungria, por exemplo, né? E ele trouxe um outro olhar também para a gente poder enxergar que, se a gente pegar, né, a região do planeta onde nós estamos, eu estou aqui no Sudeste, né, a Pata em São Paulo, então, assim, existem ao longo do planeta várias regiões já desertificadas nessa altura que nós estamos. E o que garante vida aqui hoje é exatamente esse ecossistema, né, que eu mencionei aqui, né? Então, a floresta amazônica, né, se a gente for pensar, ela é responsável para a gente manter a vida onde a gente está, no principal centro econômico do Brasil, né? Então, acho que é um ponto aí para a gente... Isso me marcou muito nessa aula e eu queria dividir isso com vocês. Então, passo a bola aí para o nosso próximo surfista. Então, pessoal, na nossa divisão, eu peguei a dimensão da paz, né? A ONU fala assim, que a dimensão da paz significa promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que estão livres do medo e da violência, né? Então, quando você pega isso, você pega esses 193 países que assinaram, né? E vê que está longe de acontecer. Mas, na verdade, está longe de acontecer porque a paz, ela não é uma coisa que você consegue iniciar de fora para dentro. Ela tem que ser de dentro para fora. A gente tem que estar imbuído do espírito de paz para conseguir fazer alguma coisa de paz no mundo. Então, eu queria trazer a meditação como uma super ferramenta para a promoção da paz, né? Os adultos que meditam sabem a diferença que isso faz, mas o que é mais importante são várias iniciativas de meditação nas escolas, né? Aqui no Brasil nós temos várias. Eu tenho uma amiga, Thaís Giorgini, que dá cursos de meditação para crianças. Tem o Mind Kids, que muitas escolas estaduais pegam de muitos estados, mas nós não temos dados no Brasil, dados específicos desses resultados, mas nos Estados Unidos nós temos. E como a meditação não importa onde, tá? Eu quero falar com vocês de dados de uma pesquisa feita em Oakland, na Califórnia, com 790 escolas onde as crianças estão meditando, né? O que acontece? Meditação não cria resultados objetivos, cria resultados subjetivos, né? Mas os professores perceberam algumas coisas, tá? Então, assim, perceberam um aumento da capacidade de foco em 83% das crianças que estavam meditando, tá? Perceberam um melhor equilíbrio emocional em 89% das crianças. Uma criança mais equilibrada emocionalmente e com foco vai ser um adulto mais equilibrado emocionalmente, capaz de promover a paz. 76% das crianças demonstraram mais compaixão nas suas atitudes, né? Que também é outra coisa básica para a paz. E 79% melhoraram sua participação. E se a gente olhar, e vocês pesquisarem na internet, meditação nas escolas no Brasil, tem um monte de reportagem da Globo e de coisas assim, entrevistando as crianças. E a criança falando assim, eu gosto porque eu fico feliz, eu gosto porque eu fico calmo,
Então, esse é um exemplo. Meditar não exige nada além da própria pessoa, né? Então, é um exemplo de como a gente consegue colocar a paz partindo de uma atitude individual de cada um que tem zero custo, né? Tudo que você precisa para meditar são 5 minutos em um local. Que esse local, se você morar numa casa atulhada de gente, tal, pode ser o banheiro do seu trabalho, né? O pessoal lá da Ecovilla de Findhorn, na Escócia, foi fundado a partir de um trailer que tinha 3 adultos e 3 crianças morando. Eu vi o trailer, é daqueles pequenininhos, e a Eileen Caddy, que foi uma das fundadoras, meditava o que eles iam fazer e ela ia meditar no banheiro do camping, né? Tem até hoje a cabininha lá, assim, aqui a Eileen meditava, né? Então, não existe nenhuma dificuldade maior nisso. E aí a gente vai para outras práticas que já estão sendo feitas nos países, né? E um exemplo que eu quero dar é o da conciliação de conflitos e justiça restaurativa nos sistemas judiciários, né? Então, assim, vamos tentar resolver antes de brigar. Existe já uma linha de advogados que se posiciona para evitar litígio, né? E eu estava fazendo uma pesquisa, a gente só tem 3 tribunais no Brasil hoje que não têm programas de justiça restaurativa, né? Justiça restaurativa significa, em vez de alguém ser condenado ou receber uma multa, tal, ter que restaurar o que fez para o outro. Que como que eu posso resolver da melhor maneira possível? Que nada mais é do que aquilo que mamãe ensinava quando a gente era criança. Se você vai lá e quebra alguma coisa, o brinquedo do seu amiguinho, você vai, pede desculpas e tenta ver como você vai fazer, né? Basicamente é isso. Então, essas iniciativas pela paz, todas essas perspectivas, 5 perspectivas que nós estamos falando, elas entram em todos os ODS, né? Porque, de verdade, a gente vai... Está tudo muito entrelaçado, é uma coisa bastante complexa, tá? Mas o que eu queria dizer é que começa com uma atitude de uma pessoa e, assim, faz terminar, antes de passar para a Ângela, com uma pergunta: o que você está fazendo pela paz sua? Porque se você fizer pela sua paz, você já está fazendo pela paz no mundo, é simples assim. Tá? Ângela, com você agora, para falar do planeta. Obrigada, Pá. Bom, como a gente falou, né? Então, essa divisão aí de 5, eles chamam os 5 P's da sustentabilidade, né? São completamente imbricados e não poderiam ser diferentes, né? E o P que me poupe foi o P do planeta, que, de certa forma, assim, para mim, é mais um jeito de... O universo está dizendo, olha, quer que desenhe? Que está todo mundo junto, misturado? Aqui, ó, imagina uma bola e está tudo dentro da bola. Mesmo que você ache que some magicamente, só vai para outro lugar dessa mesma bolinha, né? Que é o planeta. Então, faz muito sentido que a ODS traga, né, essa abordagem, e para mim soa muito como essa provocação de visão sistêmica. Dentro desse P do planeta,
a grande meta, o grande objetivo é proteger a degradação, que eles falam tanto agora como do futuro, né? E por ter esse olhar, as ODSs que explicitamente, intuitivamente se relacionam com esse P do planeta são as ODSs ligadas à ODS. É uma sequência, né? 13, 14 e 15. Então, é a questão da mudança climática, que é um desafio planetário global altamente sistêmico, né? A questão da vida na água, que é o ODS 14, e o último, que é a vida na Terra. Então, são todas coisas com essa tamanha ordem de grandeza, com essa tamanha complexidade mesmo, né? De simplesmente dizerem respeito à nossa sobrevivência e à sobrevivência da vida de todos os seres, né, e formas de vida que compartilham com a gente. Essa caminhada nessa maravilhosa bola azul do nosso planeta, né? Dentro disso, quando a gente está pensando, então, olhando para a vida nas águas, olhando para as formas de vida e olhando para mudanças climáticas, a gente está questionando, olhando de forma crítica e criando novas formas de consumo e produção. Então, aí entra um consumo e produção sustentável, que se fala embaixo desse guarda-chuva de consumo e produção sustentável. A questão da gestão sustentável de recursos naturais, né, sejam recursos da terra, sejam que a gente ainda chama, que, quando a gente estiver falando olhar crítico, dá um certo incômodo de falar de recursos vivos, porque parece que você está... A mim soa que a gente está ainda encarando o nosso total direito e permissão para olhar para tudo como algo que vai ser um recurso que nós temos o direito, né, de consumir e de fazer uso dele. Eu acho que essa mudança toda que se pede e que, de certa forma, as ODSs trazem, elas nos levam a questionar isso, né? Até onde é o nosso direito de dispor como nos interessa de todas as formas de vida, mas, enfim, se fala de gestão sustentável de recursos. E claro que se fala de combater as mudanças climáticas, né? Pensando um pouco em como que, de novo, eu vejo esses temas, eles correm um risco de parecerem muito imateriais e distantes, né? E nos provocam para o desafio do que a Pá falou assim, o que eu tenho a ver com mudança climática, por exemplo? Uma coisa que, se você, de alguma forma, não parar para ampliar o olhar e para buscar formas de entender mais sobre o que quer dizer isso, realmente parece que são coisas desconexas, né? Mas, ironicamente, todas essas mudanças de ordem global, elas nos afetam. Quando, às vezes, a gente percebe o efeito delas, já está num ponto muito difícil de reverter. Então, apesar de serem coisas imateriais, dando o exemplo, por exemplo, de mudanças climáticas, quando a gente trabalha com educação ambiental em mudanças climáticas, que é uma vivência que eu tenho, o primeiro grande desafio é você conseguir fazer com que criar momentos para que as pessoas percebam que o fato de repente, você estar morando numa área que se tornou de risco e que não era, e que agora está tendo risco de desabamento ou de desestruturação, é sim um efeito de mudança climática, porque o regime de mudanças pelo tempo, ele está se alterando. Então, você, de alguma forma, você vai entrando a tua área vai se transformando e vai deixando de ser completamente saudável para você viver, por exemplo, né? E isso sim tem a ver com mudanças climáticas, tanto pelo efeito quanto pela causa. Porque por que é que as coisas estão mudando assim? Por que é que nem o Reinaldo falou? Ah, não foi você. Eu estava escutando um material, desculpa, um material contando que esse ano, por exemplo, o Pantanal, que é a época de chuva, o Pantanal está sofrendo seca. E isso é um efeito
dessas mudanças que têm essa escala planetária e são difíceis de perceber se você não estiver disposto a olhar. E esse efeito de seca no Pantanal chegou aqui no Rio Grande do Sul. Então, a safra agrícola desse ano do Rio Grande do Sul está seriamente comprometida porque não choveu. E não choveu, tanto não choveu que o volume de água que seria gerado aí pelos rios aéreos, né, que aí sim que o Reinaldo falou, eles estão desregulados e eles estão mais limitados. Então, efetivamente, se você é agricultor, a mudança climática está te colocando numa situação econômica mais frágil. Por exemplo, efetivamente, se você é consumidor, a mudança climática está fazendo que você pague mais caro pelo alimento que você costuma ter, seja lá ele qual seja, né? Então, eu acho que começar com essa pulguinha atrás da orelha que a Pá sugeriu, passa por a gente aceitar esse desafio de entender entender o que são esses ciclos que são globais, e por serem globais, são espacialmente amplos e temporalmente longos. Primeiro, entender o que é isso, né, para não achar que não existe, né? Porque tem uma galera que nega várias coisas, inclusive que mudança climática é uma viagem, né? Mas enfim. E depois se perceber como parte disso. E aí, fazendo ela com o que a Pá falou, esse se perceber, ele vai na profundidade de você começar a meditar, por exemplo, para você descobrir e ativar toda a nossa potência de percepção e sabedoria, para que a gente comece a fazer essas conexões, né? E falando disso e de conexões, eu vou me segurar aqui um pouquinho e vou levantar a bola e vou passar para a Lídia falar do próximo P, que eu acho que dá conta um pouquinho, né? Fala das parcerias, é um deles, e dá conta um pouco dessa estrutura necessária e para a gente poder transformar o planeta, mais que transformar, cuidar, né? Passar a vida cuidando do planeta e de todo mundo que compartilha ele conosco. Né? Obrigada, Ângela. Bom, pessoal, boa tarde de novo, para quem entrou no meio da live e tal. Eu acho que não é à toa esse último... Apesar que, não sei se vocês viram, o gráfico é circular. O gráfico é circular, todo entremeado, e para mim isso é característica básica de toda a complexidade que a gente está vivendo. Eu estava discutindo com o grupo, a gente estava se organizando para montar essa live, vejo tudo muito intrincado. Esse é o símbolo que eu sempre tenho utilizado, tá? Tudo intrincado, né? Eu falei intrincado, né? Mas é tudo muito misturado. Isso, para mim, é característica de complexidade. E aí, a gente se remete a esse último P, dizendo assim, como é que a gente resolve tudo isso, né? Coisas complexas não dá para resolver sozinho. E coisas complexas, no meu simplista entendimento, chamam a atenção de diferentes pessoas, de diferentes ângulos de visão à resolução. Por isso, esse último P é o P de parceria. Não é à toa que a última ODS, que é a ODS 17, fala sobre a junção e a parceria das diversas entidades na solução em prol de conquistar as metas. Então, de novo, metas e situações altamente complexas, tudo entroncado, vários ângulos de visão, não dá para resolver sozinho, então a ONU propõe a questão da parceria e da colaboração. É muito, muito curioso porque, assim, a exemplo de alguns de vocês que devem estar assistindo a gente, eu nunca tinha dado muita atenção à ODS, a não ser um adesivo que eu ganhei, que pena que eu não consigo mostrar para vocês, mas está colado no meu computador, é um adesivo do círculo das ODS.
Depois é que eu fui descobrir o que era, porque primeiro eu achei só um adesivo bonitinho para colocar no computador. E aí o que está acontecendo é que cada vez mais que eu vou pesquisando isso, mais eu vou lendo e relendo acerca, eu vou percebendo essa questão da colaboração já colocada como condição básica para que que todas essas metas, os 193 países, as metas, as 5 dimensões, as 17 ODS, sejam conquistadas. E uma coisa que eu pesquisei aqui é que a ODS 17, que fala dessas parcerias, e esse pilar de parcerias, é uma explicação do como, mas é uma explicação do como que, se a gente mergulha um pouquinho para ler, tem inclusive um âmbito financeiro, tem um âmbito de tecnologia, tem um âmbito de comercialização, ou seja, processos comerciais intercruzados nos países, no planeta inteiro, tem um aspecto de capacitação, então, assim, a gente colaborar para capacitar quem está em nível de tecnologia menor, para poder alcançar esse nível, pelo menos aceitável, de resolução dos problemas. E tem uma questão também de parceria de entidades. Nós estamos falando de parceria de entidade pública, privada, órgãos governamentais, pessoas numa comunidade. Então, assim, eu fui pesquisando exemplos para poder contar para vocês. Existe um exemplo definido de parceria do governo do Estado, por exemplo, numa determinada secretaria, com diversas entidades privadas dentro daquele Estado, fornecendo meios de capacitação para a comunidade, e, assim, os filhos dos profissionais operacionais que estão naquela organização e que estão na periferia da cidade. Existem outros exemplos mais amplos até. Eu achei um aplicativo no meu celular, um aplicativo feito no Panamá, e esse aplicativo é super interessante. Ele condensa projetos colaborativos. Então, você baixa o aplicativo, coloca o seu perfil, diz que tipo de projeto você quer colaborar, e aí, em nome da ODS 17, os projetos são postados e você pode colaborar com esses projetos. Provavelmente devem ter muitos outros, mas esse me chamou a atenção porque ele chama ODS in Action. Na verdade, é ODS Research in Action. Ou seja, está pedindo a ação, como todos nós estamos falando desde o princípio, uma ação que pode ser mínima que seja, até começando em si próprio, mas que amplia e intercede na comunidade. Então, a minha fala de parceria é essa. Minha parceria, para mim, se eu pudesse, substituiria pelo nome colaboração. Se pudesse, eu diria, é o meio que faz com que a gente consiga conquistar o que desejamos. Mas tem um outro ponto aí também que eu acabo questionando, né? O ambiente que a gente está vivendo, de pandemia, essa reclusão, ou autorreclusão, o quanto a gente está efetivamente colaborando, né? O quanto, terminando toda essa questão, se é que termina, mas o quanto a gente vai retomando as nossas atividades sociais que tínhamos, do jeito que vamos poder retomar nesse novo formato. Será que o que estamos aprendendo de colaboração, solidariedade, de intenção comum, a gente persiste e progride nisso, não só num documento global, mas na nossa vida. Inclusive, eu vi algumas das perguntas aqui, e tem uma pergunta que falava sobre o nome do app é ODS Research and Action. Uma pergunta aqui que fala sobre iniciativas das organizações.
Aí eu fui descobrir que tem uma organização que se chama SGS, eu não conhecia, que se alguém conhecia, que legal. É uma organização, é uma consultoria de 1800, que foi fundada em 1878 na Suíça, e que vai para as empresas, e é contratado pelas empresas, inclusive para que as empresas adequem os seus processos, as suas estratégias, qualquer que seja, em elementos das 17 ODS. O site, para quem quiser ver, eu não estou ganhando absolutamente nada dessa consultoria, tá? Eu achei tão interessante porque eles, inclusive, têm um programa, um projeto que se chama 2030. sgssustentabilidade.com.br. Eles têm escritório no Brasil. Então, existem iniciativas de business em cima disso, né? E assim, não é simplesmente vamos juntar as mãos e cantar pela unidade do planeta, não é bem isso, não é, sendo irônica e proposital. Nós estamos falando de sustentabilidade, inclusive como business, né? Inclusive como um business que devolve às pessoas essa vivência digna. Essa era a minha fala de parceria e a minha crítica de parceria. Bom, eu não sei se a gente, nesse momento, consegue ainda abrir alguma fala de perguntas. Uma delas eu já tentei responder, que é essa questão dos interesses das organizações e tal, esse business de sustentabilidade. Não sei se tem alguma outra que a gente pode utilizar o tempo. Seria legal se a Vitória lesse as perguntas. E aí a gente vai responder. Eu queria comentar um comentário aqui que a Ana Albuquerque colocou, que os interesses antagônicos que quebram qualquer ação, né? Eu acho que a gente tem que transpassar, né, essa questão da polaridade, né, e fazer independente dos interesses, né, de qualquer um, a gente não nos paralisar nesse fazer. Então, eu gostaria de trazer essa perspectiva aí, concordo, né, que essas polaridades sempre prejudicam as ações, né, mas a gente não pode se parar, né, diante disso e usar isso como justificativa para não agir, né? E aí acho que a partir do momento que a gente tem, né, os ODS, que é uma perspectiva nacional e um objetivo nacional, também facilita, né, a gente encontrar, para além, né, de uma questão política, de um polo ou de outro polo, né, alternativas de suprir um pouco, né, esses contextos. Diga, Ângela. Eu queria complementar, eu entendi que a Lígia respondeu um pouco também uma questão que foi colocada, de que era quantas organizações e governos estão com essa visão ampla, sistêmica e interligada para tomarem decisões de produção e preservação, né? Que é como que os diferentes setores estão se engajando, né, nesse processo. E eu fiz uma pesquisa, porque efetivamente essa é a parte que mais me interessa, de ver como que a coisa sai do papel. Então, eu queria citar algumas coisas que eu encontrei aqui no Brasil, que eu tinha comentado antes. E como a Lígia tinha falado, sim, falar de ODS é uma coisa que entra de uma forma profissional dentro do mundo empresarial e mercadológico. Tem muitas consultorias oferecendo diferentes estratégias, não só para a iniciativa privada, mas também para o poder público. Tem muitas prefeituras, estados que estão tentando, né, fazer isso. Então, existe esse viés de entrada da ODS para o mundo real, digamos assim, e outros que eu mapeei que eu achei interessante. Aqui no Brasil, desde 2004, existe um movimento, hoje em dia se chama Movimento Nacional ODS, mas em 2004, quando surgiu junto com o Instituto Ethos, fruto de uma iniciativa deles, para falar de novo, né, dessas grandes estratégias. E hoje em dia, então, existe aqui no Brasil, o Movimento Nacional ODS, que está em 5 estados, no Ceará,
São Paulo, Rio de Janeiro, aqui em Santa Catarina e no Espírito Santo, e que é uma mistura, ele é multissetorial, tem empresas, sociedade civil, pessoa física, poder público, instituição de ensino, organizações de classe, né? Esse movimento nacional aí, ele tem mais de 50 signatários aqui em Santa Catarina. Eu peguei, aí já vou fazer, tenho que agradecer a minha amiga Carol, a Carolina Nunes, que ela faz parte do movimento ODS aqui de Santa Catarina, e ela me passou uma visão muito interessante. Aqui a gente tem 10 comitês aqui no estado, com 54 cidades, 522 signatários, e falando de pandemia, que se perguntou o que a gente está fazendo, por exemplo, o Comitê Catarinense, eles estão trabalhando fortemente para articular empresas, poder público e pessoas e efetivamente fazer chegar máscara, disponibilizar equipamentos de proteção, higienização, alimentos, suporte de oportunidade de trabalho. Isso efetivamente está acontecendo aqui, imagino que em outros lugares. Então, é um jeito, né, de usar essa rede que nasce da ODS. Outro movimento também que junta organizações da sociedade civil, ONGs, OCIPs e afins, é o GT Agenda 2030, que tem 51 instituições ligadas que nascem em parceria com a ABONG, que é a Associação Brasileira de ONGs, com mais de 40 entidades aí, que tenta organizar, né, a sociedade civil para falar de ODS. Hoje eu estava assistindo uma live, eles falando um relatório sobre esse olhar da Covid e de toda essa articulação. E, por fim, para falar para pessoas, eu encontrei e trago como exemplo um movimento que se chama Imagine 2030, que nasce de uma ONG também que chama Imagina Coletivo, e eles estimulam que as pessoas se coloquem como antenas da Agenda 2030. Então, são mais de 350 pessoas que já estão aí mobilizadas em 100 cidades no mundo inteiro e fazendo as suas micro-revoluções, as suas micro-ações, né? Discutindo, criticando e articulando a partir do ODS para imaginar futuros. Tem muito esse olhar de imaginar futuros, e aí eles transversalizaram a ODS nessa imaginação de futuro. Então, se faz sentido para a gente, se faz sentido para você, né, que está nos escutando aqui, tem várias portas de entrada, né? E para pelo menos entender melhor e poder exercitar o seu olhar crítico também, né? Certamente existem desafios também e limites, né? Como tudo que é humano, mas vale a pena se dispor a conhecer, né? Bom, vamos para as perguntas, Vicky, você não quer? Tenho sim. Oi, pessoal, aqui eu vou ler alguns comentários, tá bom? O primeiro que teve foi da Isabela Sobreira. Ela, inclusive, foi uma das nossas conselheiras, tem um post dela lá no nosso blog bem legal. E ela perguntou: quantas organizações e governos estão com essa visão ampla sistêmica e interligada para tomarem decisões de produção e preservação? Eu posso comentar um pouquinho sobre esse tema? Que eu acho assim, né, gente? É uma questão, né, de como eu falei, né, de geração de prosperidade futuras, né? Então, assim, hoje eu acho que tem muitas empresas, né, que estão se envolvendo numa agenda social e ambiental. Acredito que ainda, né, tem muito a avançar a partir daí, mas é um tema que tem se discutido, né, quando se pensa de uma forma em modelos que, de fato, abrangem todos os stakeholders sem desconsiderar as comunidades nas quais aquelas empresas afetam, né? E também o próprio meio ambiente como algo que tem que ser, né, de alguma forma, ser cuidado, né? Interessante que eu compartilhei aí no Facebook 3 links
que são organizações que trazem, né, recursos de investidores e filantrópicos também para investimento em negócios de impacto social e ambiental, né? Então, ontem mesmo, uma das pessoas que eu conheço, né, que está à frente aí do Instituto Cidadania e da Aliança para Impacto, né, estava assistindo um pitch de uma empresa que traz tecnologia, né, e como que essa tecnologia pode ser utilizada para criar cidades inteligentes, né, onde tem diversos efeitos aí que corroboram aí com essa visão de sustentabilidade. Então, assim, eu acho que é um movimento que está acontecendo. Você tem aí, né, o sistema B, né, empresas B, que trazem também esse olhar mais abrangente e diversas outras formas, né, de olhar para essa economia, né, pensando em todas as pessoas que são envolvidas, né? Então, é um ponto que, de novo, né, gente, tá distante do que é necessário, né, mas existe uma agenda própria, o próprio ODS, a própria ONU, né, e outras pessoas à frente aí estão buscando para poder trazer isso mais para uma linha de frente, para a gente poder garantir essa prosperidade aí. Show. Vou ler mais 2 comentários. A Isabela respondeu agora, né? Ela falou: interessante como esse tema se conecta com os preceitos do capitalismo consciente. E vou ler o comentário que a Roseli Camargo fez no começo, que é: o tema é complexo quando penso na interdependência dos sistemas, que possamos ser esclarecidos para atuar de maneira prática no nosso dia a dia. Posso só fazer um comentário bem rápido em cima disso que você acabou de falar, Vitória? Eu disse para vocês, né? O único conhecimento que eu tinha era em cima de um adesivo que eu achava bonitinho. Então, assim, trago aqui uma visão prática da coisa. Se o tema interessou, fazer pesquisa acerca, ler acerca, ver todas essas iniciativas que a gente citou aqui, gente, é impressionante o quanto a gente consegue olhar para tudo isso e puxar a nossa própria responsabilidade em cima de tudo isso, né? É muito... ampliou conhecimento de tal forma que você fala, poxa vida, olha quanta coisa que a gente já tem de certa organização para trabalhar, tá? Então, o conhecimento aí, o mergulhar na pesquisa, eu entendo como crucial. Só completando aí, né, essa fala da Lília, é importante a gente ressaltar, né, que os diversos textos no nosso blog estão também citando, né, os ODSs. Além disso, iremos colocar essas referências todas aí, né, no nosso material complementar do blog, né, preparando esse material e essas referências para facilitar, né, a pesquisa, já que a gente também já pesquisou e já andamos um pouquinho nesse sentido. E a partir da semana que vem, nós vamos estar soltando diversas possibilidades de interação para tentarmos construir juntos um caminho, né? Como a gente disse, é um tema realmente complexo, então a construção coletiva também é muito bem-vinda. Então, vamos estar criando aí formas de estarmos continuando essa conversa e vamos estar soltando um formulário, né, para poder a gente ver o que cada um desse coletivo já está fazendo, né, e o que cada um, como que a gente pode trocar entre a gente, não só da gente coletivo, mas cada um de vocês também, né, para a gente, a partir da ação de cada um, ir se unindo e criando alternativas possíveis, né, para contribuir com a Agenda 2030 aí. Lígia, seu microfone está desligado. Já vi. Obrigada, Fá. Inclusive, a Tatiane Souza perguntou como é que a gente assistindo pode ajudar vocês, né? Na verdade, a gente se ajudar. Busque os documentos que a gente está colocando, que a Simone citou, né? Pesquise o que você puder. Se quiser contribuir, na próxima semana a gente inicia esse processo. É importante dizer que nessas próximas 5 semanas
nós vamos fazer um desses P's a cada semana. Então, os posts do blog serão todos sobre esse assunto, e a ideia é ter esse formulário para vocês compartilharem o que vocês estão fazendo, né? E depois a gente vai pegar tudo isso e vai compilar para mostrar para vocês o resultado. E, além disso, nós vamos fazer uma live fechada com a possibilidade maior de interação do que uma live no Facebook, mais uma roda de bate-papo mesmo, com todo mundo que interagir com a gente com esse formulário. Aí as pessoas vão receber um convite para participar de um evento fechado mesmo. Beleza? Que mais, gente? Acho que... eu queria só deixar reforçar assim que o movimento ele está super conectado com os desafios aí da pandemia e da Covid. No próprio site da ONU você encontra, eles fizeram agora, acho que a partir de abril, eles pararam para fazer toda uma reavaliação para ver como que estavam, né? Porque tem os objetivos, as metas e os indicadores, acabou que não deu muito tempo de falar disso, mas existem. Então, olhando para isso e repensando, né? Na conversa que fiz ontem com a Carol, com essa minha amiga, ela inclusive comentou que eles estão... Uma possibilidade é imaginar objetivos 2050. Tamanha é a reestruturação que está se imaginando, se vislumbrando aí no horizonte, né? Então, também o movimento está sensível, permeável, né? E ligado nisso também. Está na hora de dizer tchau. Bom, pessoal, então a gente espera muito que semana que vem vocês estejam com a gente, nos ajudando nessa colaboração. O Reinaldo, a Ângela, ou alguns de nós também, colocamos alguns links nos comentários de vários materiais sobre o que a gente falou. Então, semana que vem, no blog, a gente vai estar disponibilizando no material de apoio. Então, quem quiser dar uma conferida, é só se cadastrar com a gente para ter acesso a diversas ferramentas que a gente coloca, e-books e tudo mais. E então, a gente vai lançar esse formulário para vocês compartilharem com a gente também o que vocês fazem, que pode estar ajudando o mundo, que é comparável com as ODSs. E durante algumas semanas atrás, a gente já vem trazendo alguns artigos, vocês podem dar uma olhada. E semana que vem a gente também já começa, como a Pá falou, cada semana um P diferente, e a gente vai crescendo todos juntos. E é isso. Então, quero mandar um beijo para todos, obrigado por ter assistido, e cada um vai se despedir aí conforme gosta. Beijão, foi show! Gente, um abraço, gratidão. Obrigada, gente, pelo almoço Beijo conosco, foi um prazer. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.